Meus irmãos, como é bom sempre estar de volta aqui nessa casa de oração. Alegria muito grande. A gente sempre lembra de momentos sentado ali naquele canto, né? Lembrando de muitas memórias, coisas boas. E ainda coisas novas que Deus ainda vai fazer. Deus vai fazer muita coisa. Cremos em nosso Deus. Em 1988, não é? Quando estava construindo aqui, aquela equipe que veio dos Estados Unidos ajudou a levantar as paredes e cobriram até mais ou menos aqui, né? Então, o primeiro hino cantado nesse auditório foi Sou Feliz, Sou Feliz. É que os americanos aprenderam a cantar Sou Feliz, então nós cantamos Sou Feliz junto com todos. Aí o resto estava no tempo aí, né? Porque ficava os outros irmãos. E foi uma bênção começar aqui nesse local. Então, são de organização, nós estamos já perto de comemorar 30 anos, né? Eu estava olhando para minha querida esposa, né? E ela disse para mim, olha, logo nós estaremos falando 40 anos, porque tem 36 anos de conquista, né? Então, imagina, né? 40 anos. Eu estou ainda sentindo bem. Então, Deus tem sido gracioso para com nossa família. Nós louvamos a Deus. A vida é breve, a vida é curta, né? Irmã Dalva não está aqui, te lembra dela aqui, né? Essas flores. E nossa querida irmã queria tanto, né? Deus vê lá o corpo dela aqui, mas fizemos tudo possível, não deu certo naquele dia. E nós, então, ficamos precisando improvisar, como sempre, com a pandemia, né? Mas Deus nos ajudou, tivemos a oportunidade, né, de falar de Cristo com a família toda e também agradecer a Deus pela vida e a memória, bons momentos com nossa irmã Dalva. Ela sempre preparava, né, o almoço para nós, quando nós chegávamos nos Estados Unidos, o primeiro almoço tinha que ser lá, né? Tinha que ser na casa dela, sempre. Então, muita coisa boa. E as memórias que vocês têm também da nossa querida irmã. Desde 85, ela veio assistindo os cultos, antes de organizar como igreja. Ela, então, foi uma das primeiras que foi membro da igreja aqui, e nós louvamos a Deus pela vida da nossa querida irmã Dalva. Algumas vezes nós passamos por lutas e nós olhando e vendo a nossa vida, a gente pensa, será que vale a pena toda essa luta, todas essas dificuldades que eu estou passando depois de ser crente? Agora eu recebi Cristo como meu Salvador e ainda passo por tudo isso, será que vale a pena passar por tudo isso? E enfrentar tanta coisa que o crente enfrenta? Será que realmente existe algum valor nisso tudo? Tem vezes que nós até cansamos de tanta luta. Mas nós somos encorajados pela palavra de Deus, pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. E nós entendemos que tem um valor muito especial passar por diversas dificuldades e tribulações. Tem valor especial. E isso nós queremos ver no final de 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4,
versículo 6. Eu estou completando o nosso estudo através do livro de 2 Timóteo, então estamos aqui com vocês. Lá na congregação a gente faz, e o irmão Vitor está lá hoje, então eu vou continuar aqui. Versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Todos juntos? Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre a leitura da Tua palavra. Pedimos que, através da boa explanação, nós venhamos entender a Tua vontade para as nossas vidas, através desses versos escritos pelo Teu servo, apóstolo Paulo. Pedimos que o Teu Espírito nos ajude a tirarmos eternas verdades e aplicarmos para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Só para nós entendermos a situação aqui do texto, o apóstolo Paulo está escrevendo a um seu filho na fé que tem algumas dificuldades em ser corajoso, destemido, em pregar o Evangelho. Por alguma razão ou outra, nós vemos que Timóteo teve realmente algumas dificuldades. E se você quer folhear comigo aí em 2 Timóteo, pode olhar comigo um pouco no primeiro capítulo, só para vocês entenderem isso aqui, da situação de Timóteo. É líder da igreja de Éfeso, mas Paulo está encorajando ele. Veja o versículo 8, o versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Você está no apelo aqui para Timóteo, fazendo este apelo. Vamos um pouco mais adiante para o versículo 11, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isto estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia.
Continua comigo aí no primeiro capítulo, falando de Onesíforo, versículo 16. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Vamos ainda ler mais aqui no versículo 3 do capítulo 2. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Como bom soldado de Cristo Jesus. Versículo 8 e 9 do capítulo 2. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Capítulo 3. Aí nós lemos aqui das perseguições, versículo 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. Veja, o apóstolo tentando encorajar este jovem pastor ali em Éfeso. Nós vemos aqui no capítulo 4, versículo 4, versículo 5, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta o quê? As aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Deu para sentir um pouco a situação de Timóteo? Necessidade do apóstolo encorajá-lo em face de aflições, sofrimentos, perseguições, que ele muitas vezes não queria tanto enfrentar, né? Aí Paulo diz, olha, não envergonha do Evangelho. Fazendo com que ele venha sofrer comigo, sofre as aflições que eu estou sofrendo. E lembra que ele está lá em Roma, na sua segunda prisão, implorando com Timóteo, não tenha acanhamento em proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, sofre, fala, não seja tímido. Deus tem nos dado um espírito de poder, de amor, de moderação. Então, chegando no final, talvez Timóteo pensando, né, será que vale a pena tudo? Ele viu, né, o apóstolo sofrer em 2 viagens missionárias, acaba ele falando de tudo aqui que o próprio Senhor Jesus sofreu perante Pilatos, tudo que o apóstolo estava sofrendo atualmente ali em Roma, abandonado por todos. Vale a pena? Será que a gente investe a vida com todos esses sofrimentos e dificuldades? Vale a pena a gente fazer tudo isso? E aí nós temos a resposta, né, neste texto. Obviamente que vale. Então, para encorajar o seu jovem pastor, uns 30 anos mais novo do que ele então olha para Timóteo e diz, Timóteo, enxerga tudo o que estou passando, veja tudo o que eu estou passando. E assim diz, olha, eu tenho combatido esse bom combate, não é? Eu tenho completado a minha carreira, eu sei que a minha partida está perto para chegar, logo dando a sua vida por amor a Cristo.
por causa do nome de Jesus Cristo. Então, eu combati esse combate todo, essa carreira toda minha, uma dificuldade, um combate. Mas em todo esse combate, toda essa dificuldade que tive, eu completei a minha carreira, sabendo que ele estava chegando no final da vida dele. E diz, olha, eu tenho guardado a fé. Agora, eu não vou ler o próximo versículo, porque é lá no final da mensagem. Como é que foi essa carreira? Como é que foi esse combate? Não é? Então, Timóteo sabia. Timóteo viu como é que foi. E ele estava sabendo de alguma situação atualmente que estava Paulo passando lá em Roma. Ele estava sabendo. E aí ele explica uns detalhes um pouquinho a mais sobre o que ele estava passando. E aí nós temos então os versos 9 em diante. E ele explica, olha, vem, está comigo logo, ligeiro. Demas, ele amou este presente século. Lá em Colossenses, em 1 Timóteo, fala de Demas, e Demas era um companheiro. Mas aqui, no final da vida de Paulo, Demas abandonou. A palavra abandonou aqui, no original, é abandonar completamente. Completamente, virou as costas e abandonou a Deus, a palavra, a verdade da palavra, e abandonou o apóstolo. Será que vale a pena passar por todas essas coisas? Foi abandonado por Demas. Lá em Tessalônica, alguma coisa viu, ele gostou e amou algumas coisas do presente século, alguma coisa de fama, dinheiro, alguma coisa ele gostou, e ele virou as costas para tudo que era de bom e certo na palavra, e amou esse presente século mais. Algumas vezes até isso acontece com a gente. Pessoas que nós amamos tanto, que conhecemos tanto, e algumas vezes andam bem conosco, amam outras coisas acima do que Deus e abandonam o Evangelho. Isso acontece. Será que vale a pena passar por tudo isso? Diz que ele estava só. Quando você está enfrentando a morte, sempre alguém ao seu lado é melhor. Não é? Emília chega lá, a filha de Dalva, irmã Dalva, chega lá na nossa casa e diz, olha, por favor, pastor, vai lá alguém cantar, alguém fazer alguma coisa. Eu não sabia exatamente a situação de irmã Dalva, porque ela caiu rapidamente, 1,5, 2 semanas. E nós, então, ficamos encorajados de ir, porque a família está pedindo, né? A gente sempre fica com aquela dificuldade na pandemia, né? Mas a família pedindo, nós fomos. Aí chamamos Silvano, né, Silvano? A água caindo, né? Descendo aquela garoa. E duas guarda-chuvas no lado de fora da janela, lá do quarto da nossa irmã, e nós cantando a Deus, orando. E lá dentro ela dizendo, amém. Na hora da morte é bom ter alguém perto. Bom ter família, bom ter irmãos. Paulo abandonado. Será que vale a pena? No outro dia, né, no próximo dia, nós fomos de novo e foi dada a oportunidade de entrar no quarto da nossa irmã. E ali no quarto, né, testificando da palavra de Deus e cantando aqueles hinos, lendo a Bíblia, orando com ela, falando de Deus,
da grandeza do nosso lar nos céus. 2 vezes ela fala, amém, amém. A boca dela, né, batendo assim daquele jeito. Eu creio, foi uma bênção ter irmãos ali com ela, né, naquele momento. Paulo diz aqui que abandonaram ele ficou só. Mas graças a Deus, por 1 ou 2, né? Ele mandou Tito para um lado, mandou Crescente para o outro lado, homens fiéis, Demas infiel, Tito, Crescentes fiéis ao nosso Deus, e Lucas. Lucas, o médico amado, está comigo. Então nós louvamos a Deus por aqueles que ficam com a gente até o fim. Será que vale a pena tudo isso? Né? Por favor, corre depressa, pega Marcos, pega minha capa, pega os pergaminhos, traz para mim logo, corre. Não é? Então nós vemos aqui um servo do Senhor no final da sua vida implorando com Timóteo, corre logo, logo, vem, logo fica perto de mim. Agora ele lembra, né, não somente de Demas, mas este Alexandre. De Alexandre era um senhor chamado latoeiro, não sei se ele fazia imagens, algumas coisas, né? E ele causou muito males a Paulo quando ele estava em Éfeso, e Paulo diz para Timóteo ter cuidado de Alexandre. Ele causou muito males, guarda-te, ele resistiu à pregação da palavra de Deus. Será que vale a pena a gente passar por tudo isso? Pessoas resistindo à palavra, até sendo contra a gente, só porque nós amamos Jesus, só porque nós confessamos Ele como o único meio para a salvação, e alguém é contra a gente, será que vale a pena? Não é? E aí ele fala que na sua primeira defesa, nós não sabemos que na ordem de justiça lá em Roma, você tinha a primeira defesa e a segunda defesa, primeira instância, segunda instância. Você tinha a sua primeira defesa que você fazia para saber se você realmente cometeu ou é digno ou não de ser levado perante um julgamento mais forte. A segunda instância ou segunda defesa era ali onde que a pessoa tentava se defender e era julgado se realmente é réu ou não. Então, na sua primeira defesa, pode ser que seja ali em Atos 26, se não me engano, perante Festo, Agripa. Outros acham que ele teve 2 oportunidades em Roma. Depois ali de Cesareia, né? Isso foi em Cesareia, em Atos, e talvez ele teve ainda uma oportunidade na primeira instância e a segunda instância, onde que de fato foi julgado a ser morto por causa da sua fé. E aí ele diz, na minha primeira defesa, quando eu estou ali, não sei, de uma espécie de julgamento, para ver se realmente vai para o julgamento final, ninguém estava ao lado dele. Mas Jesus não nos abandona. E algumas vezes vai ficar só você, diante de outros que não querem conhecer e saber da palavra de Deus. Só você. Será que vale a pena a gente passar por tudo isso? Defender o nome do Senhor Jesus, proclamar o nome do Senhor Jesus. E ali ele se defendeu diante daqueles homens injustos, maus, homens pecadores. E ele diz, todos me abandonaram. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças.
Mas, mais uma vez, a gente entende como é difícil ser um crente fiel. E aí nós vemos que a pregação do Evangelho foi cumprida através do apóstolo Paulo, muitos gentios ouviram, ele até fala, todos os gentios, então todo aquilo que Deus colocou para ele fazer, viajando por Ásia Menor, viajando ali por a parte da Grécia, a parte norte da Grécia, que é Macedônia, descendo o que é Grécia hoje, indo para Roma, em todas aquelas viagens, ele cumpriu fielmente o seu ministério, como ele pede a Timóteo, cumpre o seu ministério, Timóteo. Então eu cumpri, os gentios ouviram o Evangelho. Foi liberto da boca do leão, da morte mortal, várias vezes. E também Deus livrou ele de toda obra maligna, onde Satanás tentando, com várias tentações para ele abandonar, como Satanás faz isso, para fazer-nos desanimar e abandonar. Mas mesmo em prisão, mesmo ali abandonado, mesmo só, ele resistiu firme. E aí chegamos no final da mensagem. Será que vale a pena? Então volta comigo para o versículo 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, parece que ele está falando para Timóteo também. Vamos pegar a primeira pessoa, que é Timóteo. E não somente a mim, mas também a você, Timóteo, amando a volta, a vinda de Cristo. Depois aplicando para nós, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E aí nós podemos ver, né? O final. Vale a pena? Vale. Vale a pena a gente passar por abandono? Vale. Vale a pena a gente passar por alguns que se levantam contra nós por causa do Evangelho de Cristo? Vale. Porque este mundo passa. Meus irmãos, Dalva não está mais aqui. Passou ligeiro demais. Logo passa tudo. Os anos que nós temos, os anos que Deus nos dá, nós entendemos que queremos fazer no serviço do Senhor. Por quê? Porque sabemos que lá nos céus, o reto juiz, o Senhor Jesus, há de recompensar aqueles que guardam a fé, que completa a carreira e que estão envolvidos no bom combate. Vale a pena. E o final do nosso texto, o outro vale a pena. Será que vale a pena? Versículo 18. O Senhor livrará também de toda obra maligna, como mencionamos, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo está dizendo, tudo que eu fiz, tudo que eu dei de mim, tudo que aconteceu na minha vida, falando pessoalmente para Timóteo, Timóteo, serve o Senhor aí, com dignidade, prega o Evangelho, não envergonha, seja destemido, corajoso, faz a obra, cumpra o seu ministério, porque vale a pena. Eu estou no final da minha vida, vale a pena. Falando para Timóteo. Então, não sei o que você passa, mas, meus irmãos, seja o que for, esses anos aqui passam ligeiro. E aí? O que nós temos para dar para o nosso Senhor? O apóstolo Paulo diz, eu fui fiel. Meu Senhor há de me recompensar e há de dar
aquela entrada no reino celestial. E mandava com Deus, ausente do corpo, presente com Cristo. Então, meus amados, vale a pena a gente negar a nós mesmos. Paulo precisou negar muita coisa da vida dele. Enfrentar o que precisamos enfrentar por amor a Cristo, e a recompensa vem. A eternidade está em nossas mãos, pois nós recebemos Cristo como Salvador. Então, meu desafio a você nesta noite é que você e eu venhamos a dizer, no final da vida, algumas palavras mais ou menos como Paulo, de que completa essa carreira nossa, guarda a fé e o bom combate, combater. Não nos anima, continua, porque a eternidade nos espera. Tudo nos espera lá. Então, nós abandonamos todas as coisas passageiras deste mundo e, em troca, nós recebemos, por amor ao Evangelho de Jesus Cristo, nós receberemos tudo da eternidade. Já temos na salvação e, de fato, teremos para sempre com Jesus. Que Deus abençoe a você e a nós todos. Nossa boa caminhada. Que dirão de você quando você está naquele caixão? Que dirão de você quando você fecha os seus olhos? Que dirão de você quando você está deitado naquele leito pelos últimos dias da sua vida aqui? Eu creio que o apóstolo Paulo podiam dizer: esse homem foi fiel até a morte. Assim queremos que as pessoas falem da fidelidade que nós tivemos com Jesus nos anos que Deus nos deu aqui. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, agradecido estamos pela salvação que nós temos em Cristo Jesus, o Teu Filho amado. Louvamos a Ti pela Tua palavra bendita, que nos encoraja em meio a dificuldades, tribulações e tristezas. Porque aqui passamos alguns momentos e ganhamos toda a eternidade. Ao fechar os nossos olhos, queremos, ó Deus, ter essa alegria tão profunda, tão grande, incomparável, de sermos dados bem-vindos no reino celestial e com grande sinceridade na nossa parte, enfrentar o tribunal de Cristo como obreiros fiéis, servos fiéis. Nos ajude a completar a nossa carreira. Nos ajude, ó Deus, a guardar a fé. Nos ajude, ó Deus, a ter essa expectativa de que vale a pena servir em todas as dificuldades, servir o nosso Deus. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado. Chegamos no final, encerrado. Que Deus nos leve em paz. É uma boa semana, né? Com a fé, guardando a fé. Deus nos abençoe.